Fala pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um podcast aqui hoje e convidados especiais aqui do nosso lado, bem pertinho, Afonso Cláudio. Estamos hoje aqui com Rafael Soares, Gilvan, são proprietários da Rede Gilvan. Provavelmente vocês já conhecem eles, né? Mas se ainda não conhece a história deles, não sabe sobre a empresa deles, esse podcast aqui vai ser uma oportunidade para vocês. Sejam bem-vindos. O podcast ele é voltado para empreendedor, para quem sonha empreender, para quem já está empreendendo e está com alguma dificuldade. Algo bem tranquilo, contar a história de vocês, divulgar também a marca, porque vocês trouxeram um brinde aqui para gente. E nós vamos usar, hein? Todos os funcionários e a gente vamos usar. Sejam bem-vindos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu também, em nome aí da Rede Gilvan, eu não poderia deixar de convidar quem começou a Rede Gilvan. Com certeza. Pai, vamos comigo, cara. Porque hoje é 33 anos, né? E eu tô na segunda geração. Então vai ser muito bacana esse bate-papo. Com certeza. E lado aí do mestre Gilvan. E parabéns aí para vocês pela incentivar o empreendedorismo. Eu acredito que empreender gera muita riqueza para muita gente. Com certeza. Muda vidas, né, Rafael? Muda muitas vidas, cara. O prazer é nosso ter vocês aqui e a gente vai começar com algumas perguntas que muita gente às vezes faz e por conta disso acaba não tendo coragem de empreender. Muita gente acha que para você começar um negócio, o cara tem que ter lá 5 milhões numa conta, saber tudo daquele determinado assunto, ter 2, 3 sócios para depois abrir um negócio. Foi assim que vocês começaram? E aí, irmão? Rafael, você falou um negócio, é ter conhecimento, cara. Mas, só que a verdade, eu montei um negócio, eu vim lá do TIC, né? Eu mexia com roça, resolvi montar uma loja. E eu não sabia, não tinha dinheiro. E às vezes até hoje eu não tenho, né? Então a gente... Hoje já tem já, com certeza. Então é o seguinte, eu não sabia fazer uma conta numa calculadora. Mas com o tempo eu vi que o conhecimento daquilo que você faz, eu comecei com uma loja de agropecuária. Eu entendia que eu falava a língua do pessoal da roça. Então, na época, eu acho que eu fui um bom vendedor, porque eu falava a língua do pessoal e depois comecei a mexer com pneu. E agora a gente está aí. Então, e o Rafael agora, ele está comigo e está dando sequência. Muito bacana, né, Rafael? Então, assim, reforçando, cara, essa questão de começar com dinheiro, só se a gente for herdeiro ou algo desse tipo. Eu acho que dinheiro é importante, depende do projeto que você vai começar, porque sem recurso a gente não consegue realizar. Mas eu acredito que tudo começa através de um sonho, Sim. de uma inquietude ou de algo que você quer realizar. E você fica tão obcecado em fazer aquilo que às vezes você não tem um recurso, você às vezes não tem o conhecimento necessário, mas você tem a disciplina necessária para realizar aquele sonho. Porque qualquer sonho que pode acontecer na vida de um ser humano tem que ter uma disciplina muito forte para isso. Então, quando a gente começa com esse sonho, começa com essa disciplina, parece que as portas vão se abrindo, as pessoas que você precisa conhecer, os clientes vão chegando e o negócio vai acontecendo. Bacana. Outra crença muito limitante também das pessoas é achar que tem que entender de tudo para começar um negócio. Né? Onde às vezes a gente pode ter parceiros, sócios. Um exemplo da Rede Gilvan, né? Vocês vendem pneu hoje, né? Vocês não fabricam pneu, né? Olha só. E ganha dinheiro com isso. Então é um outro aprendizado também que a gente tem que levar para quem sonha em empreender, que às vezes você não precisa dominar de todos os assuntos. Claro que o dia a dia a gente vai pegando mais conhecimento. Mas assim, dominar de tudo é difícil, né? Hoje eu tive um presente na minha vida muito grande. Quando eu comecei a minha carreira, trajetória, eu comecei no futebol. Foi no futebol? Foi no futebol, aos 13 anos de idade, eu fui fazer um teste, que na época era em Una, que era teste do Flamengo. E aí eu passei nesse teste, foi a primeira etapa, e a segunda etapa eu fui fazer um outro teste no Flamengo. Então passei naquele teste, e aí começou os aprendizados, nessa linha de raciocínio que você trouxe. O futebol, ele me ensinou que existe posições. Eu tenho um atacante, que ele está ali para fazer gol.
eu tenho ali um bom meio de campo para distribuir a bola, eu tenho um bom zagueiro, que é para defender, um bom goleiro. E o que é os negócios hoje? Nada mais é do que você saber a posição de cada um. Isso, e disciplina, né? E você entender que qual é a sua posição nesse jogo. Talvez, vocês que são sócios, tem sócios que têm a posição de ser o atacante, que é aquele cara do comercial. E tem sócios que têm a posição do administrativo, do controle, retaguarda, do contábil, da retaguarda. O que a gente precisa, às vezes, entender nessa questão hoje de ter o conhecimento de tudo, é saber a posição de cada um que vai estar do nosso lado. Isso é um desafio muito grande. Porque muitas pessoas hoje, elas desejam o trabalho. Mas será qual é o perfil dessa pessoa? Qual é a posição ideal dessa pessoa? Isso aí impacta muito. Então, o futebol, ter começado no futebol, me deu uma visão muito mais ampla sobre fazer equipe. E disciplina também, que eu vi um vídeo seu, você contando o que aconteceu no seu primeiro dia de trabalho na Gilvan, né? Você falou que chegou atrasado, seu pai já te repreendeu. Conta essa história pra gente, Rafael. Então eu tentei primeiramente ser jogador de futebol. Fiquei em torno de 6 anos tentando essa profissão. E falei assim, cara, não vou ser jogador, vou começar a trabalhar com meu pai. Meu pai já tinha um negócio, que meu pai começou o negócio dele com uma borracharia, um negócio muito pequeno. E aí eu tomei a decisão de trabalhar com ele. Então, eu passei no processo seletivo, né? Então, o processo seletivo tinha que ser feito no dia a dia. Então, eu fui no primeiro dia de emprego. Você achou que era seu pai, ia chegar de qualquer jeito, né? E aí eu cheguei atrasado. E ali eu percebi a liderança, o valor, a disciplina. Meu pai, muito sábio, ele disse, volta para casa. Porque se eu não conseguir liderar você, eu não vou conseguir dar exemplo para os outros. Então, a partir de hoje, você tem que entender que você tem que dar exemplo. E aí, você dando exemplo, eu estou dando exemplo, qual é o tal da cultura que todo mundo fala. Que cultura? Que cultura é essa que tem que ter nas empresas? Cultura é essa simplicidade de você ter acordos bem feitos, de você fazer o acordo que você projetou que tem que ser feito e dar o exemplo. Então, isso me ensinou muito essa questão de cumprir acordos e horário através desse ensinamento que meu pai me trouxe no primeiro dia. Só que tem uma história que não saiu no vídeo. Que no segundo dia, o que aconteceu? Eu cheguei atrasado de novo. De novo? De novo, rapaz. O que ele fez? Volta para casa. Então, tem que cumprir horário. Ele foi uma coisa que depois eu vou querer ouvir ele, qual que era a visão dele naquela época. E nesse ensinamento, às vezes, me ensina muito, como hoje eu sou pai, que às vezes a gente tem a visão que eu não quero que meu filho passe por algumas coisas que eu passei. Pode ser que está certo, mas pode ser que não está certo. Porque a gente precisa ensinar os valores de verdade. Então, chegou atrasado, tem que ser reprimido, não é porque é filho. Você fez um acordo que foi errado, você tem que ser reprimido. E, às vezes, a gente precisa estar atento em várias situações com os filhos da gente. Então, E eu queria ouvir ele, porque ele fez isso comigo, mas nunca me falou... O motivo, né, Giovana, naquela época, né? O que te levou a fazer isso? Qual que era o ensinamento que você queria passar para ele? Quando ele decidiu a vir a trabalhar comigo, falou, pai, eu vou trabalhar com você. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, como que eu vou fazer o cara acostumado a mordomia lá no Flamengo, como que eu vou ensinar o menino de 17 anos? Agora, o meu ponto de vista, por que eu tomei essa decisão lá com você? Porque eu pensei, cara, eu não posso misturar emoção de pai e filho, que eu só tenho de filho. Eu pensei, pô, eu não posso e não devo fazer isso. Que se eu fizer isso, eu vou estragar toda a minha equipe, aonde eu tomei essa decisão, foi em cima disso. Eu não misturar emoção, que para mim é paixão da minha, eu só tenho um filho, olha bem. Mas eu não podia, era um momento, falei, gente, e é um sufoco financeiro danado.
precisando de resultado. Falei, cara, eu tenho duas coisas para me fazer. Ou ele vai entrar no ritmo e dar resultado. Se ele não der resultado, eu acho muito melhor eu pagar a mesada dele e ele ficar em casa. Entendi a visão. Eu vou continuar gostando dele do mesmo jeito, mas aqui dentro ele precisa de dar resultado. Essa foi a visão que eu tive, Rafael, com você. E falando hoje sobre, eu acho que eu nunca também te falei sobre Tá vendo? isso aí com você. E isso vai um alerta, né? Para quem talvez trabalha junto com família de forma geral, né? Seja filho, esposo, esposa, primo, tem que saber separar, né? Entender que a empresa ela nasceu para dar resultado. E quando às vezes a gente mistura as coisas, talvez se na época você não tivesse feito isso com o Rafael, ele não seria esse homem que é hoje. Sim. Talvez não estaria trazendo esse resultado que está trazendo hoje, que a gente acompanha. Então, pode ter certeza, Rafael, que talvez naquele momento doeu em você. Poxa, meu pai fazia isso comigo, me reprimir, às vezes, né, talvez até na frente de alguém, mas fez você se tornar quem você é hoje, com certeza. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Só que outra coisa que eu gostei também, que ele ficou bravo, que a pessoa quando aceita, ele não aceitou, também ficou bravo. Ficou bravo? Ficou bravo, não, que eu vou embora, e tá com a minha bolsa, é que eu vou embora e tal. Eu falei, não, mas se você chegar de novo, quem vai arrumar a sua bolsa vai ser eu, você não precisa arrumar a sua bolsa. Falei com ele. Mas uma coisa que eu vi, que quando a pessoa aceita tudo, eu falei, cara, esse menino tem futuro. Esse cara é bom. Ele brigou comigo, e ele quis me convencer. Eu falei, esse cara é bom. Porque se ele abaixasse a cabeça e ficasse quieto, então aí eu fui vendo. Aí com o tempo depois, não sei se eu posso até adiantar esse bate-papo aí. Fica à vontade. Mas aí com o tempo, ele quis montar uma loja de acessório ali do meu lado. Falei, beleza, monta. Pode montar. Eu vi que ele gostava de dinheiro. Com o tempo, aí depois de um ano eu chamei ele, falei, vem cá, você só está vendo lucro, agora a partir de hoje você vai me ajudar no contador, você vai me ajudar no aluguel, que eu pagava aluguel do ponto. Aí eu comecei a impressar ele também nisso aí, você vai me ajudar. Aí com o tempo, aí eu fui vendo que ele gostava de dinheiro. Cara, aí depois com o tempo, eu chamei o Sebrae na época. Falei, cara, eu tenho que fazer um sucessor. Preciso, vai ser ele ou vai ser um funcionário meu. Na época eu pensei assim. Aí eu chamei o pessoal do Sebrae e montamos um plano de negócio para o Rafael, para ele apresentar, lá que hoje virou Rede Gilvan, apresentar um projeto para mim. Aí na época passamos cursos para ele fazer, que eu não me lembro mais, passamos livro. Com um ano, meu amigo, estava tudo pronto, ele já estava... Aí voltando um pouco, aí eu fiz a proposta, ele, olha, você não vai entrar com dinheiro aqui de sócio comigo, mas se você, dentro de 2 anos, me mostrar uma visão aonde Gilvan pode chegar, você vai entrar com a sabedoria. Aí onde, com um ano, ele bateu essas metas dele e virou meu sócio. Parabéns, Rafael. Deve ser muito gratificante ouvir isso do seu pai, né? Do seu lado. Hoje tem 3 coisas que eu destaco, talvez, no ensinamento da forma, da visão dele. Primeiro, é a questão hoje de cumprir acordo. A palavra vale muito. Beleza? Segundo, era a minha inquietude de não querer fazer igual. Então, eu decidi montar algo do lado da loja dele, e aí ele começou a incluir os custos fixos necessários, porque estava fácil eu crescer dessa forma. E o terceiro ponto que ele falou aí, que é o melhor para mim, de uma certa forma, ele quis o quê? Você se prepara, porque você pode administrar alguma coisa. Se você não se preparar, não tem essa nova etapa da sua vida. Então hoje, voltando no futebol, ou voltando em qualquer coisa na vida que o cara quer empreender, nós vivemos hoje uma ilusão, às vezes, nos negócios. A pessoa acha que vai montar um negócio, que esse negócio rapidamente vai dar retorno para ela, que vai dar retorno para a família, e na prática eu não tenho observado que é assim não. Talvez é muito anos se preparando, muitos anos, às vezes, tentando,
para chegar um momento você ter uma estrutura. Nós estamos 33 anos sempre se preparando. E aquela preparação que ele quis me apresentar ali, isso não acabou, isso continua. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque o mercado ele muda constantemente. O que deu certo ano passado para a Rede Gilvan não quer dizer que vai dar certo esse ano. Então essa vontade de se preparar vem do futebol, vem de uma forma que meu pai me trouxe para mim. Então eu sou um cara inquieto. Isso aí, aprendizado todos os dias, igual você falou, o mercado ele muda. Então, se a gente não estiver mudando também, a gente toma uma rasteira, né? E eu acho que a grande maioria empreendedor, ele é um cara inquieto. O tempo todo, né, Rafael? Ele quer se transformar, Sim. ele quer evoluir, ele quer hoje contribuir. Uhum. Então eu acho que é um pouco disso que quando alguém realiza alguma coisa, né? E a gente que conversa com o empresário todos os dias, a gente vê que todos têm algo em comum. E uma das coisas que tem em comum, em algum momento ele teve que tomar uma decisão, e foi uma decisão difícil, mas que às vezes essa decisão mudou a trajetória daquela empresa. Na empresa de vocês também teve isso? Algum momento, uma decisão daquela de ir para casa, passar o final de semana, faço isso ou não faço? E fizeram e deu certo ou deu errado? Teve algum momento isso? A Gilvan, eu acho que tem 2 nascimentos. 2 nascimentos. Ela tem um nascimento quando fundou a Gilvan e tem o renascimento em 2018. Em 2018, dia 21 de janeiro, numa madrugada, a gente teve um acidente na empresa, que esse acidente, o barranco cedeu. A gente tinha 5 meses que o nosso centro de distribuição, que ia armazenar nossas mercadorias, perdemos tudo. Nossa vida. Perdemos tudo. Perdemos todas as mercadorias, loja ficou parada. Um prejuízo naquela época para a gente imensurável. A gente tinha acabado de fazer o investimento do galpão, o galpão foi no chão, e a gente precisava recomeçar. E aí, cara, eu me lembro que eu fui o primeiro a chegar nesse dia. Você vê todas as suas mercadorias, a gente vê aí... É de chorar, né? A enchente, que as famílias perdem muitas coisas, e eu senti isso aquela vez. Então eu fui o primeiro a chegar, e quando eu cheguei naquele ambiente, rapidamente bate assim um desespero. Como é que eu vou conseguir reconstruir isso? Do outro lado, quantos empregos vão ser aí, sair da empresa? Só que veio uma coisa naquele dia para mim, e falou assim, cara, eu preciso agradecer. Apesar disso que aconteceu, eu preciso agradecer muito. Sabe por quê? Porque o acidente aconteceu 5 horas da manhã. Não tinha ninguém na empresa. Não tinha ninguém na empresa. Se esse acidente acontece no horário comercial... Tinha 8 pessoas trabalhando na época. Imagina. Vidas teria ali mortes. Com certeza. E aí, essa foi a primeira coisa que eu agradeci. Uma das primeiras pancadas bem forte, né? E a segunda coisa que veio no meu coração disse, se destruiu, está na hora de você construir algo maior. Caramba. Aqui. Está na hora de construir algo que você vai transformar. Então aquele dia... Eu já ouvi essa história, estou ouvindo pela 3ª vez, mas eu não consigo deixar de arrepiar, cara. Mas obrigado, porque assim, é uma história de verdade. Então, aquele momento ali, nós vamos construir outra coisa maior. E aquele momento, talvez, nasce um líder que não existia dentro de mim. Porque naquele momento ali, líder tem que ser no caos. Então, uma das coisas que foi feita naquele momento foi dar uma palavra de conforto e uma palavra de futuro. Eu disse, vamos construir algo maior. Fique tranquilo, que ninguém vai ser dispensado, porque algo muito grande vai acontecer. Naquele momento, aposto que todos os funcionários estavam desesperados, talvez, né, antes da sua conversa. Todos nós impactados, e aí nós começamos hoje a fazer um trabalho no dia. E aí tem uma coisa que eu destaco nesse momento,
era essa visão de todos os dias, cara. Eu esperava as pessoas na porta, olhava dentro do olho dessa pessoa e eu dizia, muito obrigado por você estar comigo. Nós vamos construir algo maior. Nós vamos construir algo maior. E aquilo era todos os dias, durante um período aí de 3 a 6 meses, não me recordo. E dali houve um crescimento, às vezes até assustador para mim. Que para mim foi 2018 para cá. Porque nós não tínhamos aonde focar, se não seja aquele foco único ali, que era reconstruir aquilo para fazer algo muito maior. Parece que te tirou da zona de conforto, talvez, né, Rafael? Porque estava a empresa ali, né, tudo certo, funcionando, do nada, você chegar de manhã e ver destruída. Na prática, é isso. A gente tinha uma certa conforto. Só que hoje, para mim, eu acho que o valor principal, para mim, como empreendedor, sabe o que eu descobri? O valor do ser humano. Eu reconstruí porque a minha equipe me ajudou. Tá vendo? E eu mudei o meu olhar para isso. Que muitas vezes, 2018, até 2018, eu ia buscar uma capacitação, eu ia sozinho. E replicava para os meus colegas. Hoje, não. Eu não posso ir sozinho. Porque, cara, se eu chego no topo, alguém tem que chegar junto comigo. Porque quem me fez chegar lá foi eles. Então, essa é uma virada de chave como gestor muito grande. Porque quando a gente é jovem, a primeira coisa que a gente quer é o quê? É ter uma renda que você consiga realizar pequenos sonhos. Só que, teoricamente, será que isso não é um egoísmo? Será que isso eu estou pensando só em mim? Então, esse era o Rafael até 2018. De 2018 para cá, o Rafael não tem nada que você consegue crescer sem gente. Sem gente. Mas isso não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser com o coração, com atitude, com valor. Tem que ser exercido dentro da empresa dia a dia, né? Isso. Então, isso foi uma transformação muito grande que aconteceu em mim. Aí eu fui forjado. É isso, João? E na época, a gente montando a loja em Santa Maria de Itibá. Estava montando lá, planejando montar lá. E você já estava projetado para a loja ser aberta em março. Nossa. Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu. E agora? Aí, eu e o Rafael, nós fomos para Santa Maria um dia, e o Rafael falou, pai, a gente vai voltar mais forte. Eu falei, cara... Como que volta, né? Eu falei, vamos mesmo. Vamos mesmo. Então, a gente sempre... Eu e o Rafael, sempre a gente teve um alinhamento de pensamento muito forte. A gente. E para vencer hoje, cara, nessa situação que a gente está hoje, igual eu falei do sócio antes, e ultimamente eu estou vendo que nós temos outro sócio ainda que é o governo. Então, cara, é um negócio que isso machuca um pouco. Mas a gente precisa viver essa realidade hoje, né? Que a gente precisa de trabalhar corretamente, que sempre foi um foco da Gilvan, marcar e cumprir. E sempre foi um foco também de fazer um trabalho sério. É diferente do que os outros fazem. Claro que tem muita gente boa no mercado, igual o nosso, muita gente boa. Mas o que a gente sempre busca na Gilvan é ter uma transparência de negócio. E aí, nesse episódio que ele trouxe, é interessante que 45 dias foi do acidente. Nós tomamos uma decisão naquele momento, por necessidade. A gente tinha uma filial em Laranja da Terra. E com 45 dias a gente fechou essa filial e abriu Santa Maria de Itibá com 45 dias. Nós não tínhamos nem reestruturado a casa. Mas nós não poderíamos olhar para trás. A gente tinha que olhar para frente. Só que se a gente for ver para a prática do dia a dia, aqui nós estamos hoje contando uma história de um acidente. Mas o empreendedor, de verdade, do dia a dia, todo dia ele tem um acidente para resolver. Todo dia ele tem um desafio para resolver. Todo dia um problema, né? O que faz a diferença sempre em qualquer ser humano não é o desafio. É como você reage ao desafio. O que eu venho percebendo muito é a gente hoje não travar nas nossas crenças. Então, quando tem um desafio, eu tenho alternativas. Ou eu desisto, ou eu continuo, ou eu transformo.
você escolhe qual que você quer. Então, essa visão de 45 dias foi muito impacto para nós. Fechar uma, abrir outra e reconstruir que você está. Você teve um aprendizado ali que o negócio não é parar, não é desistir, é transformar. Nós vivemos um ano, talvez em 10, Olha. de desafio. Então a gente pode dizer de uma certa forma, acreditar de uma certa forma, que aquele acidente ele foi tecnicamente positivo para o resultado de hoje da Rede Gilvan. Rapaz, eu posso citar uma frase aqui. Eu fiz um curso uma vez, com o Ribamar. Aham. E aquele cara me fez eu mudar muita coisa. Ele falou uma frase para mim, o seguinte: Gilvan, quando eu fui contar uma história, que eu estava passando um problema difícil lá na empresa, eu falei: Gilvan, eu quero te falar uma coisa para você. Grave essa frase. Tudo o que acontece nos favorece. Foi isso que você acabou de falar aí. Aquilo, cara, que aconteceu, só foi para dar uma mexida na gente, que tem hora que eu acho que a gente precisa de um desafio para gente, para dar uma sacudida na gente, para você ter coragem de você sair daquele local e ir para outro local. Uhum. Então essa frase ficou gravada: tudo que acontece nos favorece. E às vezes, quando tem um problema com funcionário, que a gente tem problema. Eu adoro um problema. Quando o cliente chega na loja reclamando, eu falei: caramba, a oportunidade está aí. De resolver e aprender. Resolver e de aprender. Que quando o cliente vai reclamar, porque ele quer ficar com a gente. Tá vendo? Ruim quando o cara fala para lá e não vem até a empresa para resolver, né? Entender cada uma forma nisso. Geralmente, depende de alguns casos, mas geralmente, todo problema é um presente. Olha. Geralmente. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você está num ponto de aluguel. Uhum. E aí, do nada, o cara perde o ponto. Aí você fica: cara, o que aconteceu Naquele momento desesperado, né? na minha vida? Tudo que acontece me favorece, beleza? Aí você acabou impulsionado de ir para um ponto, talvez, que a prosperidade está no outro ponto, não está nesse. Rafael, tá ouvindo isso, né? A gente passou exatamente por algo idêntico isso daí, deve ter mais ou menos uns 8 meses. 8 meses. E aí, o que acontece? Naquele momento a gente ficou desesperado. Mas hoje, cara, a gente vê que a gente cresceu 3 vezes mais do que talvez teria crescido. Então, aquele problema foi um presente. Então, eu tenho agradecido os problemas. É doideira, que a palavra tem poder. Isso é algo dos empresários aí, principalmente quem está iniciando, anotar, cara. Anota essa frase. E a hora que você se deparar com um problema, veja talvez se não é um presente. Geralmente, do que eu tenho aí, minha trajetória, ele é um presente. Aí, igual você falou, cabe a gente entender como lidar com esse problema. Isso aí. Só que no primeiro momento, quando que você recebe a notícia, o cérebro da gente começa a fazer assim: cara, não vou investir aqui, vou ter que investir em outro lugar, eu vou ter que hoje mudar a minha rotina, eu vou ter que fazer tudo diferente. Sim. Só que você vai ver os grandes empreendedores, todos eles têm em comum uma coisa que é o quê? É hoje essa disciplina do desconforto. Uhum. Toda vez que ele está entrando numa linha de conforto, ele vai para uma linha, se ele acorda talvez num horário, ele passa a acordar em um horário mais cedo, porque... Então, geralmente, o crescimento é no desconforto, nunca no conforto. E o crescimento dói, né? E dói. É uma frase que a gente escuta todos os dias, parece que é papo de coach. Mas quanto mais a gente vai crescendo, a gente vê que a gente vai tendo mais responsabilidade, mais problemas para resolver. E aí tem uma coisa que é claro para mim. Quando você vai para teoria, você pode até dar uma mossegada, que a gente fala. Mas quando você está treinando na prática, ou correndo, ou fazendo qualquer coisa, você não consegue mossegar. Então, empreender, se a gente for observar, ela tem a teoria, mas ela é muito mais prática. E na prática não dá para mossegar. Não tem jeito. Na teoria, você consegue ali e tal, mas na prática não. Na prática é outra coisa, né? É outro jogo. É outra coisa. E hoje, a Rede Gilvan, ela é bastante conhecida já. Vocês já são em quantos pontos já? Quantas cidades? Hoje a gente está em 2 cidades, que é hoje Afonso Cláudio e Santa Maria de Itibá. Dessas 2 cidades, então Afonso Cláudio são 2 negócios na mesma cidade. Ah, sim.
Aí dentro de Garrafão, que é um distrito de Santa Maria de Itibá, são mais um negócio. Então são 3 negócios. Em Santa Maria de Itibá, são 3 negócios dentro de Santa Maria de Itibá. Então, aí temos a distribuição também de pneu do estado da marca Continental. Então são 7 negócios. E agora, esse ano, se tudo está correndo bem, a gente faz o 8º negócio, que é a parte hoje de loteamento. Que é um projeto nosso, aí já tem uns 3 anos que a gente está trabalhando nesse projeto, para lançar um loteamento em Afonso Cláudio. Em Afonso Cláudio. Eu venho acompanhando lá, um lugar muito bonito, né, Rafael? Muito bonito, né, Gilvan? Rapaz, você sabe uma coisa que eu fico assim, às vezes, tem hora que eu nem acredito. Um cara que pagou aluguel, chegou na cidade, paguei aluguel, cara, dormi no meio dos pneus e... Ninguém vê isso, cara. E paguei aluguel, um monte de troço. Aí, de repente, eu faço uma casa, a minha casa está pronta nesse local já. E aí, de repente, um projeto é de 260 lotes. Olha. Tem hora que eu fico, gente, não é eu. Então, cara, eu tenho que agradecer a Deus porque muito o trabalho que a gente faz. Então, é só agradecer. Então, um negócio que às vezes eu não acredito. Quando eu chego lá em casa, quando eu olho aquilo para a gente, é um milagre de Deus que está acontecendo com a gente. Mas eu penso também, cara, que tudo que você trabalha corretamente, você é transparente em tudo que você faz, cara, Deus abre as portas para a gente. Para mim, a minha sensação é essa. Como diz o ditado, né? Quem nasce grande é monstro. Então a gente vê mais uma coisa em comum para um empreendedor de sucesso. Ninguém começa grande. Ninguém começa já com uma baita estrutura, né? Igual vocês comentaram, começou com uma lojinha, para hoje ter essa estrutura, porque tem muita gente que às vezes não vai por conta do medo, e às vezes vê, né, a grama do vizinho, ela sempre é mais verde. E isso daí faz desanimar. Você comentou, olha só, chegou na cidade pagando aluguel, dormindo no meio dos pneus lá, para hoje ter essa estrutura. Sim. Então fica um aprendizado, né? O objetivo desse podcast é isso, é encorajar, é ensinar, é passar esses insights, né? Um dos maiores insights que eu peguei agora foi esse. Talvez um problema é um presente. Talvez um problema que chega na vida da gente é um presente. A gente teve, né, Rafael, lá na época, logo assim que a gente se iniciou a empresa, a gente estava acho com 30 clientes. Aí o Rafael, eles ficaram grávidos, ele e a esposa dele. E na época a gente estava com R$500 de Prolabore. Naquele momento eu olhei para o Rafael e falei, Rafael, como que a gente vai lidar com essa situação? Aquilo deu um gás na gente. Deu um gás na gente que fez a gente chegar em 100 clientes em tempo que talvez demoraria em cenários normais 3 anos. Aí a gente não tinha ouvido essa frase de outra pessoa e hoje a gente traz para a gente. Ó. Às vezes, né, ninguém está falando que um filho é um problema, mas o problema do lado financeiro, né? Que querendo ou não, tem custos, né? Mas aquilo deu um impulsionamento na gente tão bom. E geralmente, cara, isso que aconteceu com vocês, eu tenho uma frase minha o seguinte, que a matemática humana, 2 em 2 é 4. A matemática é de Deus, 2 e 2 é 10. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho presente um problema, eu tenho que multiplicar. O que eu começo a fazer? Eu começo a trabalhar mais. Automaticamente. Eu começo a fazer mais curso. Eu começo a conectar com mais gente. Eu começo porque eu tenho uma responsabilidade agora com uma vida que está sendo gerada. E essa vida que está sendo gerada depende de mim. E para eu continuar os meus sonhos, eu preciso continuar. Eu preciso continuar se desenvolvendo. Uma vez eu vi uma frase de um cara que eu respeito muito. E ele disse algo para mim que impactou totalmente a minha forma de pensar. Eu trabalho para 3 pessoas, ele disse para mim. Eu trabalho para mim, eu trabalho para minha família e para contribuir para a sociedade. Olha. O que eu falei assim, cara, quem sou eu desses 3? Quem sou eu? Geralmente, a gente hoje, quando não tem a família, a gente trabalha para a gente. Quando a gente hoje tem a sua esposa, você, pô, agora eu tenho que trabalhar para a minha família. Só que quantas pessoas chegam nesse nível aqui? A grande maioria fica aqui. Fica só nele. Quando esse cara falou isso para mim, o que ele quis dizer? Quando eu vou para esse nível, começa a sobrar.
Porque eu não estou tão egoísta assim. Beleza? Então isso, eu falei, poxa, que ensinamento. Porque quando às vezes você tem a oportunidade de sentar onde que você está sentado, você tem a oportunidade de influenciar muita coisa. Quando eu cheguei hoje aqui nesse prédio, observei que a loja de vocês está lá na frente. De uma certa forma, vocês já estão influenciando, às vezes, o prédio todo, pelo investimento que vocês fizeram. Então, olha quantas coisas acontecem numa decisão de um problema. Então, é um pouco da minha leitura do que eu enxergo a vida. E isso daí entra também numa pergunta que eu não poderia deixar de fazer para vocês, né? Quem é o Rafael além do empreendedor? O Rafael hoje é um cara inquieto, é um cara hoje que sempre busca estar estudando, mas ele é um cara que família é um negócio muito forte para ele. E hoje também essa frase desse amigo, porque eu também tenho que fazer para a sociedade de alguma forma. Então hoje você, de alguma forma, teve o presente e me deu o seu tempo quando você participou do Café do Empreendedor. E foi mágico aquele momento para a gente, Rafael. Quando você chegou, eu te falei isso, e agora eu falo para quem está ouvindo a gente. Foi um momento muito bom para a gente, aquele momento, de grande aprendizado. Porque o Café do Empreendedor nada mais é de um trabalho, na minha visão, de contribuição, que era despertar o potencial que a pessoa tem. Porque se a gente deixar o que acontece no dia a dia, ele vai nos levando com uma energia baixa, às vezes de desespero ou às vezes de não é possível. Quando você escuta ou você conecta com mais empreendedor, você percebe que a dor de barriga sua é igual do cara e o cara conseguiu o remédio certo para aquilo ali, você fala, nossa, é possível. Então o Café do Empreendedor foi um projeto de contribuição com a sociedade, de alguma forma. E teve algo que marcou muita gente, naquele dia você vai lembrar, e até peço se você puder, para quem não teve a oportunidade de ir no dia, que foi sobre o ensinamento que você deu da porta para dentro, da porta para fora. Como o empreendedor enxergar isso, entender isso e levar isso para dentro da empresa dele. Muito legal. Eu vou fazer um exemplo do futebol levando para a porta para dentro, porta para fora. Geralmente, o atacante, que é o cara que faz gol, é o vendedor. É o cara que ele traz dinheiro para a empresa. O porta para dentro é o cara que é a defesa, que cuida de quê? De processo, de organização, de controle. Só que eu, meu pai, você, o Rafael, Deus te deu uma habilidade que talvez você tenha uma tendência maior de olhar só para a porta para fora. E talvez o seu sócio também tenha a tendência de olhar para a porta para fora. Então, esse dom faz a empresa ir até um estágio. Mas se você não olhar para a porta para dentro e trazer jogadores que vai te ajudar a ter uma política de controle que sustenta o seu crescimento, essa era a ideia do Café do Empreendedor, da gente entender qual é o seu melhor talento, que a gente não pode parar de largar o seu talento de lado, porque é o seu potencial, mas que a gente pode chamar a atenção, vamos olhar para o retrovisor, que talvez se você olha um pouco para a porta para dentro, vai dar mais resultado que vender mais. Essa é a visão de olhar para os dois mundos. Porque eu aprendi muito com meu pai é muito porta para fora. Meu pai é o rei do relacionamento. Eu falo rei com carinho, de dar atenção para o cliente, de pátio. E aí eu aprendi isso com ele. Ele me deu esse ensinamento, só que eu falei, pai, eu tenho que continuar aprendendo com você. Mas o principal potencial, talvez eu já aprendi um teto. Para a gente crescer agora, eu vou ter que aprender o que eu não tenho a melhor habilidade. E foi aonde que eu comecei a buscar cursos. A gente está perto aí de fazer uma reforma tributária que vai impactar tudo que você faz hoje.
Muda de cabeça para baixo, né? Isso é porta para dentro. Sim. Então não adianta você ir levar para os projetos de futuro, porque você é comercial, sem você entender que vai impactar você em 2027. Então esse olhar para os dois mundos é muito interessante, mas o que sustenta o motor de qualquer negócio é porta para fora. É o que manda cliente, atrai cliente. Que traz receita. Uhum. Porta para fora é uma coisa que te dá receita o tempo todo. Então, o café do empreendedor é isso, é a gente buscar olhar para os dois pontos da foto. Os dois têm que funcionar juntos, né? É isso aí. Gilvan, e para o senhor? O que o senhor é, além do empreendedor, desse empreendedor que todo mundo conhece, todo mundo respeita, admira? A gente vê aqui nitidamente, né, a admiração do seu filho. Mas, além do empresário, quem é Gilvan? Gilvan, eu acho que eu tenho que falar aquilo, é que o meu coração agora está pensando, né? Com certeza. Às vezes eu posso até te dar uma resposta que não tem nada a ver da pergunta. Mas a minha felicidade aqui é de estar aqui, sair do Taici, é como você saiu, que você falou, da onde que é lá do... Muniz Freire. Muniz Freire, mas um local lá da Roça que você falou. Que você Tá, Santa Amaro. Santa Amaro, é perto de Vieira Machado. Perto de Vieira Machado. Então, para mim, é uma felicidade, eu nunca imaginava de participar, é do podcast que se fala o nome, né? Podcast. Podcast. Então, um cara que era gaguinho de tudo quando montou uma loja. Olha só. Aí, cara, eu tô aqui dentro pensando, vendo o Rafael falar, vendo o Rafael ali que é seu sócio, e a gente veio da mesma terra. Então, cara, para mim hoje é só agradecer a Deus, cara, essa oportunidade de estar aqui, nessa sala com vocês, batendo esse bate-papo. E para mim é uma felicidade que não tem preço. Muito obrigado pelo convite aí. É que você fez para a gente, foi uma surpresa com o Rafael. Até me chamou, pai, vamos lá. Eu também nunca imaginava, e estou acabando participando. Sei que às vezes não, eu te respondi a sua resposta. Respondeu em cima do ponto. É só te cortando um pouquinho, mas uma coisa que eu aprendi, cara, a gente precisa falar de fatos reais. Então, eu falei de fato, então, assim, quando você fala aquilo, você sente de coração, acho que as portas vão se abrindo. E eu sempre falo, nas palavras, a gente pode mentir. No reflexo do corpo, ninguém consegue mentir. Ninguém consegue fingir que está arrepiado. Da mesma forma que o senhor falou, como que a gente imaginava, nós que viemos lá da zona rural, começamos um negócio há 9 anos atrás, um sonho de ter um sistema para o cliente conseguir ter uma gestão da empresa, emitir sua nota fiscal, um sistema didático. Quando que nós imaginávamos estar com essa estrutura e entrevistando os proprietários da rede Gilvan? Então fica aqui, isso é um aprendizado que todo empresário tem que ter também, saber agradecer, saber olhar para o passado, porque às vezes a gente vai acostumando com as coisas boas. A gente sonha em ter um carro de 30 mil reais. Quando a gente vê, a gente está com um de 300. Está andando nele, ele é macio, ele é bom. Só que daqui a pouco a gente esquece que o nosso sonho era um carro de 30. Nosso sonho era ter um apartamento de 1 quarto para morar. Então, se a gente não olhar para o passado, né, também, da mesma forma que a gente tem que olhar para frente, às vezes a gente vai ficando ingrato. Sim. Que olha só, a gente estava aqui entrevistando, pensando nas perguntas, pensando no que fazer depois, e aí você tocou nesse ponto. Ó. Você saiu lá de Taici, olha onde vocês estão hoje. Né? Quando a gente fala das cidades, a gente remete o quê? A ser uma cidade menor, a ser uma cidade que o custo de vida é menor. E quando a gente vai para uma cidade maior, custo de vida maior, requer mais trabalho, requer mais gestão e mostra que a gente está evoluindo e crescendo. Sim. Só que a visão que você teve, cara, Muniz Freire, adoro Muniz Freire, só que Muniz Freire para mim está no meu coração e sempre vai ficar. Então você veio para uma cidade, Venda Nova é uma cidade excelente, você está ao lado de Brejetuba, Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Santa Maria de Itibá, Castelo. Então, cara, você veio, você teve uma visão sensacional, cara. Parabéns para você também aí de ter essa visão de vir coragem. Porque a vida, cara, às vezes não é o dinheiro. Quer dizer, tem muita gente que tem dinheiro e começa um negócio e ele não vai até o final. Verdade. O que é ter conhecimento. Então, cara, e você tem conhecimento naquilo que você faz, senhor Rafael. E é tão bom isso porque quando a gente estava por vir para cá,
A gente pensou centenas de vezes. Rafael, a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai triplicar o custo nosso. Será que a gente vai conseguir triplicar a receita, pelo menos? E aí a gente veio. A gente veio morrendo de medo. Para agora a gente está com o nosso terreno comprado e terminando o projeto para construir a nossa sede. Então olha como que às vezes um ato de coragem, obviamente tem que ter o planejamento, né? Como que um ato de coragem pode mudar a trajetória da gente. E vocês já tiveram mais coragem do que eu. Que quando eu pensei em montar um negócio fora de Muniz Freire, eu pensei aqui. Só que na época eu não tinha como começar uma borracharia aqui, que o nível eu vi que estava muito alto para mim, né? E vi que a carência de Afonso Cláudio era maior. Onde eu fui para Afonso Cláudio, quem sabe um dia, né, Rafael, a gente pode até... Só depende do Rafael, né? E tem um lance, Agrel, Rafael. Quando você me fez o convite de vir aqui, e eu falei assim, por que eu vou? Uhum. Eu poderia aceitar ou não. Sim. E quando eu falei, vou, sabe por quê? Porque assim, vocês estão construindo uma história. E essa história, ela é feita de muita superação. De muita superação hoje de ambiente, de crença. E a gente precisa quebrar algumas crenças. E uma das crenças que a gente quebra na vida é a gente enxergar o que os outros ainda não enxergou. Uhum. É difícil você falar do seu sonho que a pessoa não vai enxergar porque que você está indo para um lugar ou indo para o outro. E aí, hoje eu falei assim, cara, como que eu não vou? Os caras hoje geram emprego, nasceu na mesma terra onde que eu nasci, que eu tenho muito orgulho disso. Não tem uma cidade que eu tenho mais orgulho da onde que eu vim. E quantas pessoas daquela terra hoje têm abençoado muita gente? Vocês geram quantos empregos aqui? Hoje, de forma formal e informal, né, porque a gente tem parceiros também, mais de 48 pessoas Olha que bem. trabalham de forma direta e indireta com a gente. Você sabe o que eu falo sempre? Um negócio chamado sonho. Vamos imaginar uma cena aqui. O seu sonho, o sonho do Rafael, hoje são 48 pessoas no guarda-chuva do seu sonho. Olha só. Vale a pena sonhar ou não? Com certeza. Vale. E quando a gente tem filho, muitas vezes, às vezes a gente tem pouco recurso financeiro, e um filho fala com a gente que quer hoje ser o quê? Ele tem um sonho muito alto. Talvez hoje de trabalhar na NASA, de ser um médico. E aí o que aquele sonho daquele cara começa a fazer comigo? Ele me tira da zona de conforto. Porque o sonho dele vai me impactar de qualquer forma. Então o que eu tenho percebido? A gente tem que sonhar mais. O sonho é o motor da realização. Então quando a gente para de sonhar, a gente hoje para de realizar. Porque parece que ficou tudo normal. E tem uma coisa que você falou, que é o seguinte, às vezes é até mais fácil chegar, difícil é manter. E aí eu falei com meu pai uma coisa que a gente não fez na época desse acidente, que era ter pegado algum pneu que foi rasgado, colocar na nossa sala para entender o seguinte, nunca esquecer desse dia. Ou se você tiver alguma coisa que é a primeira loja que você montou, parece que eu vi uma coisa que vocês têm aí. Tem um memorial. A gente nunca pode esquecer disso. Da onde que eu vim, o que Deus fez na minha vida e o que Deus ainda vai continuar fazendo na minha vida. Porque quando a gente olha para trás, a gente não tem nem noção de onde nós vamos chegar. Sim. E é igual, eu concordo plenamente, Rafael, porque, como eu disse, né, hoje a gente impacta esse tanto de pessoas, né, de forma direta e indireta, porque além dos colaboradores, né, CLT que a gente tem, né, parceiros, a gente tem pessoas hoje que trabalham revendendo o nosso sistema, tem contadores que começou na época indicando o nosso sistema, que era um sistema bom, nosso sistema hoje tem o painel do contador, começou aquilo e quando viu a comissão que ele estava ganhando, né, mediante ao sistema ali, maior do que o Prolabore que ele tirou na vida toda. Então, o tanto de pessoas que a New System impacta hoje, sem falar nos clientes, que obviamente são impactados pelo sistema. Eu falo que uma empresa, a gente vê quando ela está indo bem, quando ela começa a sair do nosso controle.
Começa a sair do nosso controle, né? Legal, sua Legal, colocação. legal sua colocação. Começa a sair do nosso controle, é um momento bom. Aí é o momento da gente reorganizar a casa, mas se ela está saindo do nosso controle, ela está deixando de ser a gente. É um momento bom, igual eu tenho certeza que o Gilvan está começando a sentir isso. Ele já está passando muita responsabilidade para o Rafael, ou seja, está deixando de ser ele. Isso não é ruim. Isso é bom, porque mostra o tanto que a empresa está crescendo. E hoje eu sinto, eu não tenho condição mais de tocar a empresa dentro dessa tecnologia que tem sistema. Então, a gente tem que ser realista. Hoje não adianta, cara, você querer tampar o sol com a peneira. Uhum. E deixa as pessoas... Hoje, na verdade, eu tenho um pensamento, cara, que hoje é o momento da juventude hoje. Claro que o Rafael, a gente tem uma parceria muito grande, quando um começa a falar, outro para, entendeu? E uma coisa que o Rafael tem, se eu faço um pedido, Rafael, você compra um remédio para mim lá na farmácia, tem certeza que deixa tudo, vai lá e compra. E se ele pede também alguma coisa, eu também faço isso por ele, porque isso tudo é preciso ter uma sintonia muito grande. Mas a sintonia maior é uma paz entre a gente, que para mim são valores, são respeito um com o outro, e isso aí não tem preço. Muito bacana. Talvez concluindo essa questão de sociedade, pai e filho, vocês são amigos, porque antes de ter um negócio, provavelmente veio uma amizade primeiro. Sim. Depois veio um negócio. Porque a gente, que é um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje, por exemplo, eu vim de Afonso Cláudio, e se Deus quiser vou retornar, olha o bate-papo que é você ter seu pai do seu lado, trocando ideia, de coisas que não é fora da loja. É um cara que eu confio, isso é um presente, beleza? Mas o que acontece na prática, quando a gente tem sócio que é amigo, ou a gente tem sócio que é pai? A pressão faz às vezes a gente reagir, e talvez a gente quer um negócio e perde o amigo. Então eu tenho que sempre pedindo a Deus que me dê discernimento, que para mim o mais importante é a amizade do meu pai. Que o negócio é o segundo negócio, não é o primeiro. Esse é um aprendizado, hein? Olha só. Buscar primeiro, né, essa parceria, essa amizade, esse respeito. Isso. Isso é o negócio principal. Não perder a amizade por causa do negócio. Uhum. Que é natural o caos, o desgaste, a decisão que você tem que tomar. Às vezes eu não concordo com a decisão dele, não concordo com a minha, mas que a gente faça bom acordo para a gente não perder isso. Então, enfim, é só uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Uma boa reflexão para a galera aí. E só para a gente finalizar, então, eu sei que o tempo de vocês é corrido. Esse podcast ele foi criado com esse intuito. Ele foi criado para o empresário vir aqui, porque contando a história, relembrando de onde veio, eu tenho certeza que ele sai mais fortalecido daqui. Porque às vezes a gente vai naquela correria do dia a dia, a gente só vê os problemas, só vê o que tem que melhorar, o que tem que aumentar, quantos clientes a mais tem que entrar. Mas de onde a gente veio? A gente para refletir sobre isso? Pouquíssimas vezes, né? Então, esse podcast ele é meio que um espaço para colocar o cara aqui dentro, fechar a porta, vamos relembrar o nosso passado. Vamos relembrar de onde a gente veio, aonde a gente chegou, ser grato por isso e depois, sim, continuar crescendo. Foi muito bom receber vocês aqui. É um marco hoje para a Newcast receber os proprietários da Rede Gilvan, que são muito respeitados aí. Foi muito bom conhecer a história de vocês, conhecer vocês mais a fundo e espero que vocês voltem outras vezes. Vai ser um prazer receber vocês aqui. O prazer é nosso, porque você deu a oportunidade do seu tempo para nós. Todos nós temos 24 horas. Então vocês estão dando a oportunidade do seu tempo para nós. E o tempo, talvez, de multiplicar alguma coisa dessa história nossa aí para os empreendedores. E sabe uma curiosidade, cara? 70% hoje que banca a nação são as empresas menores. É muito pouco aquelas empresas muito grandes. Uhum. O que gera riqueza nessa sociedade são os empreendedores. O governo administra o dinheiro que a gente gera.
E hoje nós precisamos sonhar, nós precisamos empreender, nós precisamos impactar. Você está de parabéns, você, Obrigado. o Rafael, a Nilcista, de levar essa voz de esperança. Nós precisamos continuar empreendendo. Porque o Brasil, a nação, precisa dos empreendedores. Concordo Precisa plenamente. dos sonhadores. Concordo plenamente. O que depender de nós, a gente vai fazer isso. A gente vai dar oportunidade para aqueles que querem contar a sua história, divulgar. Cada dia a mais a gente tem que ter um objetivo, né? Fazer que uma pessoa sequer naquele dia passe a saber do nosso negócio, passe a saber do nosso propósito, que é sobre impactar pessoas. Então foi muito bom receber vocês aqui e esperamos que volte mais vezes. Um abraço, pessoal!